meus amigos, mais uma vez com vocês, Luciano da Costa. Eu vou falar sobre o conhecimento espiritual e a percepção que as pessoas e as religiões têm do outro lado da vida, da outra dimensão. Desde as épocas mais antigas, aqui na Terra pelo menos, que a manifestação do religioso sempre foi envolvida por um clima muito místico e sobrenatural, não é? Ideias equivocadas, pensamentos infantis e tolos foram criados sobre esse mundo espiritual. A própria Bíblia é recheada de descrições e palavras de seres que foram arrebatados em carruagem de fogo e que os anjos apareciam, enfim. Isso não é um acontecimento exclusivamente da literatura judaica, não. Isso ocorre em todas as outras civilizações. Na própria mitologia hindu, não é? Krishna e Arjuna, dizia-se que Krishna tinha um poder, que ele poderia soltar um disco de energia que podia cortar a cabeça de uma pessoa. A própria mitologia também africana, falando das formas como surgiu um orixá, como é que um orixá brigou com outro e teve um problema e nasceu o rio, nasceu esse tipo de mitologia que a gente já conhece, né? Típico das religiões antigas. Só que esse mundo astral, essa outra dimensão, sempre esteve interpenetrado com o nosso mundo. Hoje nós sabemos disso. E esse mundo espiritual, no decorrer que a humanidade vai evoluindo na tecnologia, no conhecimento intelectual, à medida que pensadores vão reencarnando aqui em diversas áreas e começam a questionar muita coisa, dizendo que nem tudo é místico. O caso, por exemplo, de Hipócrates, na Grécia Antiga, que começa a elaborar um diagnóstico para as patologias, as doenças, que não tem nada a ver com a vontade dos deuses, mas causas naturais. E outros cientistas, calculistas, matemáticos, filósofos, químicos, atomistas, por aí vai. Chega século XIX, fenômenos chamados de mesas girantes percorrem a Europa, chega na França um pensador, um professor, um pedagogo, o professor Hippolyte Léon Denis Arrivail se destaca na coordenação da análise dessa manifestação de efeitos físicos que nós classificamos hoje, das mesas girantes. Pega aquilo ali, elabora conceitos, começa a centralizar, o pessoal manda documento para ele, e ele vai vendo que tem alguma coisa por trás, publica a primeira edição do Livro dos Espíritos, é um sucesso e a coisa toma parte, nasce a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus, dito há quase 2000 anos, havia raiado a Terra. E ele tinha essa missão, ele foi o Espírito que recebeu a missão de trazer isso. Muito bem. Porém, aí, a partir disso, o movimento espírita cresceu na França, cresceu, desencarnou e reencarnou no Brasil, o movimento espírita. Não é? Muito bem. Não é segredo para vocês, desculpem, não é segredo para vocês que a religião católica, com relação às comunicações com o mundo espiritual, ela é um pouco dúbia nesse ponto, né? O pesquisador, palestrante espírita Clóvis Nunes gravou uma matéria que foi para o Fantástico sobre o Museu das Almas, o famoso Museu das Almas que fica lá onde lá existem muitos registros de espíritos religiosos que se comunicam e que produzem os efeitos físicos até na igreja, nos livros, fenômenos de parapirogenia, combustão espontânea. Existe uma série de relíquias católicas nesse museu, mostrando a manifestação de espíritos de ex-religiosos. Então, a manifestação do mundo espiritual está ali, digamos assim, proclamada. Só que isso aí não é um assunto que alcançou uma popularidade entre os católicos. Com relação aos nossos irmãos evangélicos, eles já têm uma antipatia absoluta e uma divergência por não acreditarem que esses espíritos se comunicam são as almas dos homens, mas somente e tão somente os demônios que se comunicam. Baseado em algumas passagens da Bíblia, particularmente
do Pentateuco bíblico, não é? Os 5 livros que Moisés mandou escrever, mandou os escribas escreverem, que são Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lá tem as passagens que Moisés não aceita as comunicações, porque Moisés criticou aquilo, porque o povo hebreu estava fazendo de forma errada, estava absolvendo um comportamento exagerado por parte dos egípcios. E Moisés, naquela época, aquilo ali, naquele período, é mais ou menos 1500 anos antes de Jesus. Se na época de Jesus o troço já era atrasado, imagina na época de Moisés. Imagine na época de Moisés. Tem uma passagem do Antigo Testamento que Moisés dá instruções detalhadas sobre o povo quando eles forem evacuar. Para quem não sabe o que é evacuar, é fazer cocô. Quando o povo for evacuar, ele bote as fezes e enterre as fezes, porque o Espírito de Deus desce e pode andar ali na terra, de repente se depara com aquele bolote gigante e ele vai ficar chateado. Tá lá na Bíblia, não é conversa minha não. É desse jeito aqui. Eu estou usando uma linguagem objetiva para vocês entenderem, ok? Então tá escrito lá. Por quê? O povo era tão rude e ignorante que Moisés tinha que dizer isso e tinha que relacionar a Deus. Ó, Deus vai punir. Se ele chegar aqui e ver um caganhão em pé, ele vai amaldiçoar. O povo, eita, pô, não posso fazer isso não. Porque o povo era mal educado. Cagava, fazia o buraco e botava as fezes lá embaixo. Existe isso na Bíblia, não estou inventando. Procura, eu não lembro não. Eu li isso aí e vi. Faz muito tempo que eu não li os 5 livros. Faz um bom tempo isso. Então, tá lá. Para mostrar somente com esse fato que eu estou narrando, que seria trágico que não fosse, seria cômico se não fosse trágico, só para mostrar a vocês quão rude, ignorante e bestial era aquele povo. Ok? Beleza? Vamos prosseguir. Voltando à questão. Então, os católicos ficam na dúvida, os protestantes, a maioria não aceita. Não estou dizendo que tem evangélico que aceita as comunicações. Estou falando de doutrina. De doutrina, ok? Muito bem. Muito bem. Então, é uma coisa muito interessante isso. Então, observe que o mundo espiritual, ele é visto pelas pessoas de acordo com o nível de maturidade dessas pessoas. Quanto mais místico, quanto mais fanático e ortodoxo o espírito é, mais ele repele saber a verdade. Por quê? Ele fala tanto de religião. O ortodoxo religioso, o religioso típico, fala tanto de religião, prega religião. Quando fala para ele que do outro lado da vida tem muita coisa igual aqui, ele não aceita. Por que isso? Vocês já pararam para pensar nisso? O que tem nessa psicologia? Quanto mais ortodoxo, mais ele imagina que o mundo espiritual é diferente. Eu tenho uma teoria sobre isso e vou explicar a vocês. Como o comportamento ortodoxo ele é recheado de egoísmo e de ódio, né? Todo ortodoxo é egoísta e tem ódio. Não tem exceção para isso não. Toda rigidez é espírito atrasado. Quando o espírito é atrasado, tem ódio e é radical, ele está desconectado com a fonte. Como ele está desconectado com a fonte, ele não consegue, não é só imaginar o mundo astral sendo mais humano, mais natural. É que ele não sente isso, ele não sente dentro de si que essa explicação é mais evoluída, é mais ligada à fonte. Ele está desconectado com a fonte por causa do comportamento dele, de julgar, porque o religioso ortodoxo, quando ele está ligado à religião dele, a religião dele não serve como instrumento de aperfeiçoamento do espírito dele. Não. A religião serve como instrumento de dar poder a ele, para ele poder oprimir os outros. Para ele poder tirar dos outros, enganar os outros. A religião para o religioso ortodoxo não é para evoluir, ele não evolui com isso. Embora só o fato dele se interessar por isso, comparado com um comportamento lá atrás, já é um sinal de uma certa evolução. Claro. Né? Pior é aquele que não acredita em nada e que bota para torar em tudo e faz e acontece. E não acredita que tem nada e é extremamente ruim, cruel e materialista. Beleza. Mas o religioso ortodoxo, ele utiliza a religião não para ele se melhorar. Ele não precisa se melhorar. Ele não precisa se melhorar. Por quê?
o bem-estar dele espiritual, a posição dele espiritual pós-morte, já está resolvida com o sacrifício de Jesus. Jesus já comprou isso dele. Jesus já comprou. Porque a teologia protestante diz que a humanidade... Esse é o dogma do pecado original. O dogma do pecado original, que a maioria de vocês não estuda, não sabe como é que funciona. Eu vou explicar. O pecado original diz que Adão pecou, mas Adão pecou, então Deus cortou relação com a humanidade por causa da culpa de Adão. Ora, como todo mundo vem de Adão, Adão pecou. Então, primeira imbecilidade, Deus não compreender e não adivinhar que ele vai pecar. Deus se afasta dele, fica, tô chateado. Faz bico. Tô chateado, não quero mais dar com vocês fizeram merda, beleza. Mas foi Adão que fez a merda. O povo que veio depois de Adão, que tudo veio dele, todo o povo veio dele, o povo se lascou. Então é como se um bisavô teu fizesse uma merda lá atrás, fizesse uma besteira lá atrás, e tu vai pagar pelo que tu fizesse. É por aí também. Teu bisavô, teu tataravô, né, fez uma besteira, tu vai pagar. Isso explica a ideia imbeciloide de maldição hereditária. Não existe maldição hereditária. Então nós vemos aí um Deus com um comportamento do ponto de vista do direito criminal pior do que os homens. Porque nos códigos penais de todo mundo aqui na Terra, ninguém paga por filho nenhum. Se o filho fizer besteira, quem responde é o filho, não o pai. Ok? Muito bem, a não ser depois da maioridade, né? Aqui, acima da maioridade, 18 anos, 21 anos, depende de cada país, 16 anos. Mas o filho vai responder por si próprio, não o pai. Mas na teologia, no pensamento inteligentíssimo desses grandes teólogos, para não dizer o contrário, no pecado original, o que é que acontece com o pecado original? Adão fez a besteira. Então toda a humanidade que vem de Adão, só que do ponto de vista antropológico, biológico, científico, a humanidade toda não podia ter vindo de Adão. Até porque a própria Bíblia vai dizer que depois tem Adão e Eva, Adão e Eva tem 2 filhos, como é o nome dos 2 filhos famosos? Caim e Abel, né? Aí Caim mata Abel, depois Caim chega num canto e encontra uma cidade. Então a própria Bíblia já diz isso. Já está dizendo que aquilo ali é uma metáfora, em outras palavras. Né? Já diz, não, chegou lá, já tinha... Então, enfim. Moral. Vamos prosseguir, não vou ficar nessa parte não. Então, Deus tirou a culpa, se afastou da humanidade. Mas então Deus virou 3. Então Deus Filho, que é o próprio Deus, Deus Filho, se faz carne, vai lá, sofre tudo que é ruim, né? Compra a salvação desse pessoal. Ele vem à Terra, Deus Filho. É como se Deus Pai dissesse, alguém tem que pagar por isso. Alguém tem que pagar por isso para eu poder voltar a falar com vocês. Senão eu não falo. Estou chateado com a humanidade. Já sei. Eu mesmo vou fazer isso. Eu, na condição de Deus Filho, aí eu vou me punir, autopunir, porque Deus Filho é uma parte de Deus. A teoria da Santíssima... O dogma da Santíssima Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 é um só. Entendeu? É a mesma coisa. Então eu agora, como filho, vou lá. Eu, pai, cobro. Bora, meu irmão. Bora, tem que sofrer. Aí eu digo também, tá certo, eu vou sofrer. Vou sofrer por eles. Bora, meu irmão, tu tem que se lascar para poder voltar a falar com a humanidade. Mas eu só falo com aqueles que verdadeiramente... Só falo com aqueles que aceitarem o meu sacrifício. Então, eu aceito Jesus como meu único salvador que fez o sacrifício para me salvar. Pronto. Esse tipo de teologia é uma teologia demoníaca. Por quê? Porque isso vai imobilizar toda uma psicologia da reforma íntima. Isso vai imobilizar. Não, mas a gente fala. Observe que os discursos protestantes, a maioria dos discursos protestantes, não fala na necessidade de desenvolver a paciência, o perdão, a caridade, o amor. Entendeu? Isso é tocado também. É importante ter amor, é importante perdoar o irmão. Mas não há palestras detalhadas, específicas, exaustivas nesse ponto. Porque o fazer não é importante. O importante é eu acreditar que Jesus veio para isso, somente. Então isso promove uma imobilização, né, num processo de reforma íntima. Mas essa psicologia dele serve para espíritos endurecidos, ignorantes, que não têm como compreender uma concepção maior. Então, o inferno eterno é a pedagogia do medo. Aquelas pessoas, aqueles espíritos bem embrutecidos, que ficam com medo, rapaz, será que eu vou para o inferno? Tem que aceitar Jesus e tem que parar de tomar cachaça. Oswaldo, Dario,
Tu tem que parar. Dario era um cara que bebia que só. Ele é um cara que morava na época, ele dizia assim, rapaz, hoje eu tô com frio danado, tá um frio, vamos tomar uma. Se você chegasse perto dele e disse assim, rapaz, o tempo só pede uma. Podia estar quente, frio, dizer, onde é que é? Bora, eu pago, vamos. Realmente, eu concordo contigo. Rapaz, eu tô com suvaqueira aqui, eu acho que eu tô tomando uma. Ele falou, oxe, vamos, eu pago. Não é? Então, pra gente como Dario, que bebe por qualquer coisa, que é promíscuo, que quer pegar todo mundo, ou que é o entorpecente, né? Consome os entorpecentes, essa psicologia dura serve para esses espíritos. Ó, se tu não parar, Satanás vai pegar tu, vai levar lá para baixo e vai pegar e vai te dar cacete. Pronto, a pessoa para. Então, tem a razão de existir dessa religião. Porque existem espíritos extremamente embrutecidos que precisam dessa ótica, dessa visão. Ok? E entre eles também existe uma gradação, claro. Claro, existe, né? Existe uma gradação. Uma coisa é a teologia, o comportamento teológico de um membro da Assembleia de Deus, outra coisa é a teologia de um presbiteriano. Os presbiterianos são os que mais estudam a Bíblia, que mais têm conhecimento, têm curso, etc. E por aí vai. Muito bem. Então, eles têm essa visão. O mundo espiritual não pode, tudo é demônio. E não tem nada. Todo mundo está dormindo. E isso promove esse problema. Muitos espíritos desencarnam, estão dormindo. São milhares de espíritos. Planos, tem áreas gigantescas do mundo astral com a galera lá dormindo. Porque plantou no psiquismo dele isso. E para acordar esse espírito não é fácil, não. Tem espírito que é retirado de lá, posto para reencarnar de novo sem acordar. Reencarna sem saber, de repente acorda na carne, já acorda gritando no berço. Bem, mamãe, quero leite, quero acordar. Reencarna sem saber que está reencarnando. É a triste realidade desse planetinha aqui chamado Terra. Desse calabouço, né, que a maioria de nós está aqui. Então, já acorda e já berra no berço e voltou e nem sabia que está voltando. Isso existe, meus irmãos. O espírito está reencarnando porque desencarnou, botou na cabeça a doutrina, né? Oh, você vai dormir e tem que esperar Jesus. Quando Jesus chegar, que vai acordar, os corpos vão se recompor. A teoria outro dogma, o dogma da ressurreição da carne. O corpo se recompõe, aí vai ter o julgamento. Aí sim, separa a direita e a esquerda e vai eternamente na felicidade. Ou eternamente no o dogma. Aí já entra outro dogma. Um dogma puxa o outro. O dogma das penas eternas. Tudo isso é examinado por Allan Kardec num livro chamado A Justiça Divina segundo o Espiritismo. É conhecida mais por vocês como O Céu e o Inferno. Esse livro aí que eu aconselho vocês lerem. A Kardec faz um exame sobre isso. Muito bem. Então, agora, vamos lá. Os espíritas é diferente. Os espíritas já aprenderam que existe o mundo espiritual, tal. Agora, vamos falar dos espíritas, porque os espíritas também têm gradação entre eles. Tá? Eu vou tentar explicar isso aqui. Tem espírita que, do ponto de vista de conhecimento das coisas, geografia, você está onde? O Brasil fica onde? Na América do Norte. Tá bom, beleza. E vamos lá. A tabuada, 4 vezes 4 é 8. Normal, beleza. Quando você vai estudar um espiritismo da vida, se você tem um pouco de conhecimento das coisas, vai te ajudar a entender algumas coisas ali. E vai te dar condições de tu fazer cálculo, quando tiver o conhecimento. Quando tu já tem um espírito que já reencarnou essas ideias, que você já frequentou outros mundos, você lê aquilo ali e você lê outros livros e você acha normal. Mas existe muito espírito que está no espiritismo, que tem acesso a esses conhecimentos. Não é? Muito bem. Aí ele tem acesso ao conhecimento, acreditou. Ele viu aquilo ali e acreditou. Poxa, legal. Olha, isso aqui é bem mais evoluído do que o camarada lá que pensa que vai dormir. A pessoa volta na Terra, né? A pessoa volta, João Gilberto volta, Marinete volta, Paulo Chiclete volta, Zózi volta, volta Macedo, Pilonca, Zeca Pitoca, todo mundo volta. Beleza, reencarnação. Tem espírito mais evoluído que outro. Beleza. Então existe a escala. Beleza. Mas ele não consegue deduzir que encarnado também é a mesma coisa. Tem espírito que é encarnado que é mais evoluído que outro. Se o espírito é mais evoluído quando está no mundo espiritual, quando ele reencarna também, prevalece isso. Essa diferença. Nem todo mundo está igual, no mesmo nível. Mas aqui, por que ele tem dificuldade de colocar isso? Por quê? Porque a psicologia dele, apesar dele ter estudado isso, ele vê o mundo espiritual como algo diferente. Ele vê o espírito como um elemento, como diz Kardec. O espírito não é um ser estranho à criação. O espírito não é um ser estranho à criação.
Diferente. Você tem homem, mulher, você tem os animais e tem o espírito. O que é o espírito? É uma coisa diferente. É um troço diferente. Não. Os espíritos são as almas dos homens. Pergunta no livro dos espíritos lá, está escrito lá. Os espíritos têm algumas paixões que os homens não têm? Ele diz, não. Todas as paixões que o espírito tem, os homens têm. Porque os espíritos... Se os espíritos tivessem paixões que os homens não têm, os espíritos não seria a alma dos homens, seria outra coisa. Não. Agora, existem outros seres intermediários aí. Existem seres intermediários. Existem seres intermediários. Sim, a gente sabe. Né? Os elementais. Existem planos que têm seres diferentes dos homens, mas que têm a forma adâmica, e tem uns que não têm a forma adâmica, mas são inteligências que pensam, que têm um livre-arbítrio, ok? E os problemas estão no egoísmo, no orgulho, no egoísmo de pensar só em si, ou de se achar mais importante, a crença na superioridade individual, se achar mais importante que os outros. As imperfeições são iguais a dos homens, ok? Muito bem. Então, entre os espíritas também tem uma gradação. Tem aqueles espíritas que eles estudam, eles compreendem aquilo ali, mas eles não conseguem, vamos dizer assim, eles não conseguem humanizar os espíritos. Não é humanizar no sentido de tornar os espíritos mais legais, como queria aquele pensador John Hus, que tentou humanizar o cristianismo e foi queimado. Não é? Dizem que John Hus foi Allan Kardec. Aí eu não sei. Eu já vi uma mensagem, eu até já li essa mensagem, que ele viria depois, que ele fala quando está sendo queimado, vai vir uma garça que vai voar e vocês não vão conseguir matar. Ele volta como Allan Kardec. É bem possível que ele tenha sido mesmo, porque o John Hus, ele peitava o sistema. Tinha conversa com ele. É típico de espíritos como Allan Kardec, como John Hus, como Akhenaton e como Pedro. Ele veio para peitar o negócio mesmo. Gosta, quem não gosta se dando dos infernos. Não tem conversa não. Ele veio para fazer e vai ser feito contra um ou contra outro. Então o que é que acontece? Muito bem. Então, não é nesse sentido de humanizar, é no sentido assim, de imaginar que o mundo espiritual é uma coisa totalmente diferente. Por isso que quando o Chico Xavier psicografou o livro Nosso Lar, por isso que quando o reverendo Robert Dale Owen falou daquele livro do plano espiritual, muita gente se escandalizou. Peraí, o mundo espiritual existe. O mundo espiritual existe. Olha o comportamento dentro do espiritismo, dentro do movimento espírita, olha o comportamento dos ortodoxos que são iguais lá no protestantismo e no catolicismo. Isso também ocorre aqui no espiritismo. Peraí, eu estudei que tem reencarnação. Se um espírito vem e descreve a reencarnação, existe. A palingênese existe. O espírito tem que evoluir. Beleza. Quando um livro vem e descreve a reencarnação, eu não aceito. Peraí. O mundo, um dos princípios básicos do espiritismo, diversidade dos mundos habitados. É um dos princípios básicos do espiritismo. A diversidade, a pluralidade dos mundos habitados. A pluralidade, a diversidade das existências. A reencarnação, a paligênese. Então, quando eu digo que não, os mundos são habitados, quando eu falo que um ET está dando comunicação, eu não aceito. Mas existem os mundos habitados. Eu sei que existe. É mais ou menos assim, eu sei que existe. Mas não é para falar agora, não. Que eu estou aprendendo agora, eu ainda nem sentei, tu já quer que eu vá no banheiro? Nem comi, tu quer que eu vá no banheiro? Calma, é assim que o espírito deles falam, mas vocês não ouvem. Vocês não entendem o que o espírito está dizendo. Eu estou estudando agora, isso ainda é muito para mim. Deixa eu ficar por aqui, eu não quero me aprofundar, eu não quero ir mais além. Porque isso mexe com minha estrutura psicológica. Eu não estou preparado, eu sou um católico, só que eu estou no espiritismo. O meu espírito, eu passei muitas encarnações como católico, eu passei muitas encarnações como protestante. Eu agora estou começando, a água. Eu estou no deserto, pegaram a água, botaram na minha boca. Eu ainda não engoli a água. Eu ainda estou com aquela visão pequenininha, tal. Então, se trouxer esse conjunto de abertura, eu não suporto, eu rejeito. Porque fala o homem ortodoxo, o homem velho, que dizia Paulo de Tarso, o ortodoxo ditador, está dentro de mim ainda. Eu sou ortodoxo ditador. Só que eu não posso falar isso para o movimento espírita, porque a galera vai me queimar. Eu tenho que falar de amor, de caridade e falar manso ainda mais. Eu tenho que dar palestra falando manso aqui. Falando manso. Para o povo ver que eu sou evoluído. Eu não posso chamar um palavrão, não posso falar a palavra merda. Porque o povo vai pensar que eu não sou evoluído. Entendeu? Eu tenho que falar bem manso, como Chico Xavier. Para todo mundo dizer, olha como ele é evoluído. Esse cara é pau, velho. Ele é igual o Chico Xavier. Ele fala com muito amor. Se eu der uma palestra como o Luciano da Costa, mandar o povo se lascar, porra, soltar um palavrão, o povo vai dizer que eu não sou evoluído.
Você está entendendo? Então é toda essa carapaça, essa hipocrisia que é passada, e a galera, e você feito besta, come essa conversa. Muitos comem, outros não. Outros já têm maturidade para sentir a energia do outro e dizer aquilo ali é certo, aquilo ali é rochedo. Né? Então o que é que acontece com esse espírito? Então, aí ele não aceita. Ele está estudando, mas não aceita. Ele não vê. Porque o espírito dele, no fundo, o cara teve 10 reencarnações como ortodoxo. Está tendo a primeira como espírita. Já tem outros que cursou, teve o conhecimento de outras encarnações. Ele estava ali, não podia falar, porque se ele falasse, ele morria. Mas o cara foi um filósofo grego, conviveu com um filósofo grego. O cara estudava o esoterismo escondido. Né? Durante a Idade Média ele pegava aqueles livros, já tinha essas ideias. Enquanto o outro era um bispo inquisitorial que trucidava, que queimava, que torturava a pessoa na reencarnação. Na reencarnação, na igreja, na fogueira. Então, aí quando chega no século XXI, século XX, século XXI, aquele que estudou o lado espiritual não ortodoxo, quando vai olhar para a codificação, o cara vai ter outra visão. Aquele que foi ortodoxo, que viveu na igreja, que foi bispo padre, né, que foi o bispo padre que aterrorizava as pessoas, o que ele vai fazer aqui? Ele vai rejeitar tudo e ele não vai entender. Porque dentro dele funcionam ainda torrentes de energia desequilibrada. Entendeu? Então, a esses espíritos, essas pessoas, o que elas vão fazer? Elas não vão trabalhar sozinhas. Os espíritos, os senhores da escuridão, os Sigmund Freud dos infernos, os Carl Gustav Jung dos infernos, os psicólogos, não estou falando desses dois, não. Não, estou falando assim, estou dando um exemplo. Então vamos mudar. Os terapeutas de Satanás, né? Os psicólogos de Beelzebub, altamente inteligente, vai pegar a ficha daquele miserento ali, que está ainda com essa torrente negativa, vai pegar aquele espírito ali e vai fazer o quê? Esse aqui é radical mesmo, esse aqui é dos nossos. Aí começa a botar chip na cabeça dele. Ele não tem proteção nenhuma, ele é mau por natureza. Natureza reencarnatória. Ele tem uma torrente, um espírito trevoso dentro dele. Então a preocupação dele não é, como é que eu vou dizer, evoluir. Não, a preocupação dele, ele está acostumado com essa psicologia de receber poder para manipular. Mas ele agora está num movimento que ele não consegue mais manipular. O maior exemplo disso é que essas pessoas, quando vão para a internet e quando elas escrevem livro ou gravam vídeos, eles não têm repercussão, porque a maioria dos espíritas não quer mais isso. A maioria dos espíritas já trilhou um caminho fora desse âmbito. Sente que a energia dele não é atraente. E a maior prova disso é a quantidade de pessoas que não o seguem, ou muito pouca gente segue. E os que seguem eles têm a mesma doença. Ódio, ortodoxia, julgamento. Eles adoram fazer briga. Olha, o tesão deles, o cara não acorda de manhã querendo pegar a mulher, né? A mulher pegar o homem. Vou pegar minha nega hoje. Pegar minha nega hoje. Aí ela escapa, sai de manhã, vai. O cara quer pegar... A mulher quer pegar o cara, não. O tesão desse pessoal, a atração desse pessoal é fazer briga na internet e usar o conhecimento para polemizar. Porque eles querem ser os ditadores e eles ficam ansiosos porque não conseguem mais ser os ditadores. Eles não conseguem mais ditar como eles querem. Porque está passando, as coisas estão mudando, né? Aí o que é que acontece? Já tem uma outra classe de espíritas que eles aceitam, mas quando vem um conhecimento mais profundo, eles também não suportam. Também não suportam. Eles suportam até uma certa profundidade. Quando vem uma coisa mais ampla, eles não suportam. Quanto mais abrir o mundo espiritual, quanto mais naturalizar o mundo espiritual, isso mexe muito com a psicologia de quem está encarnado. Isso significa que esses espíritos não têm essa maturidade. Então, quando um espírito vem à Terra e diz assim, ó, eu fui fulano de tal. Mas peraí, você não pode dizer quem foi, porque disseram aqui no livro que a reencarnação, a gente reencarna, que nós reencarnamos sem dizer quem é. Sem estar dizendo quem é. Mas isso é uma regra? É absoluta? Não. Tem exceção? Tem. Mas você não pode ser exceção. Por quê? Porque eu não quero que você seja. Por quê? Porque eu não quero, é a minha opinião. Eu não quero que você seja. Ah, beleza, ok. Existe espírito encarnado mais evoluído que outro? Não. E desencarnado? Tem. Peraí. Se tem desencarnado mais evoluído, encarnado não pode ser mais evoluído? Também não. E eu não consigo conviver com isso. Isso é tudo milindre. Na verdade, toda essa contradição só manifesta a pífia e medíocre espiritualidade que esse povo não tem. Essa é a verdade. Na hora do entra-choque, na hora do vamos ver, na hora do bafafá, do vucu-vucu, as máscaras aparecem. Na hora que vem um missionário, um espírito trazer uma mensagem, os babacas começam a falar merda, falar besteira, falam um monte de porcaria. É aí que aparece a máscara.
E tem que ser falado assim, dessa forma. Porque a maioria desse povo é tão embrutecida que se eu não falar dessa forma, eu não vou explicar. Se eu for aqui usar um linguajar muito, porque eu sei fazer isso, se eu quisesse fazer, eu usaria um linguajar muito técnico, muito bonito. Usaria um oratório exemplar. Mas não me interessa fazer isso mais. Me interessa fazer assim, desse jeito aqui, ó. Se sou eu, sou um espírito que está mandando, para mim pouco me importa. Pouco me importa. O que adianta botar aqui se comunica o avô de Jesus, orientador, o Cristo da galáxia está se comunicando? Não me interessa isso. Sou eu que estou falando ou alguém está me usando? Preste atenção no conteúdo do que eu estou colocando. Então, o que é que acontece? Existe essa variedade de percepção do mundo espiritual, de acordo com as reencarnações que eles tiveram, de acordo com a superação dessas energias, desses comportamentos viciados que eles tiveram. E eles vão aprender de acordo com esse nível evolutivo. Quanto mais evoluído é o espírito encarnado, menos místico, mais natural, com mais naturalidade ele vai encarar. Jesus, por exemplo. Jesus é um espírito de altíssima envergadura espiritual, não é? Mas ele não pode se comunicar para alguns espíritos, porque ele vai explodir o médium. Isso é um comportamento ainda místico e até imbecil e burro. Por quê? Porque você está dizendo que Jesus não sabe criar. Olha, ele é tão evoluído, mas tão evoluído, que mesmo com o conhecimento dele, ele não conseguiria. Ele vai se esforçar, ele vai fazer aqui, ele vai fazer ali, ele vai dar um peido, vai levantar o braço, ele vai correr, ele vai fazer, ele vai cantar, mas ele não consegue. Ele não consegue criar uma técnica para falar através do médium. Ele é incompetente mesmo. Ele é tão evoluído que virou incompetente. Olha só que contradição. Ele é tão evoluído, mas tão evoluído que virou incompetência. Mesmo que ele queira, mesmo que ele busque conhecimento, mesmo que ele vá perguntar os espíritos superiores a ele. Meu irmão, você que é superior, 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 me ensina uma técnica. Não, você não vai conseguir, porque você é muito evoluído e não tem técnica para isso. Fique distante deles. Você não pode dar comunicação. É essa a doutrina que esses malucos aí tem que ironizar, tem que fazer ironia para a mente desse povo. Então, quando o espírito é elevado, que ele vem, diz, não, ele é um espírito muito elevado, mas ele tem conhecimento para fazer sim, adaptar a energia dele. Ele sabe, ele tem conhecimento, ele tem o domínio, ele tem a ciência, ele tem a expertise de como fazer essa comunicação. Sim, ele consegue. E não é por mérito do médium, não. E tem médium que pode reencarnar com essa missão. A Terra, então, esses ortodoxos botaram uma placa na Terra. Aqui não reencarna espírito elevado. Botaram uma placa. Tem uma placa, stop, please, not. Please, stop, não pode reencarnar espírito elevado. Não pode. Se reencarnar, nós vamos transformar ele igual a nós. Miserento, cabuloso, egoísta e julgador e ortodoxo. Todos que reencarnarem aqui. Nós vamos fazer isso? Não pode. É o sinédrio de Caifás na época de hoje, seus babacas. É o sinédrio de Caifás. É a presença de Anás, Caifás, os sacerdotes todos se beneficiando, a grande massa batendo. Toma ovelha, toma um terreno, toma minha produção de trigo. De vez em quando, toma minha ex-esposa, fala isso aqui. E o sinédrio. Só quem fala com Deus sou eu. Só quem fala com Deus sou eu, é a instituição. A instituição é que fala com Deus. O revolucionário discordante, o destoante, vem discordar de toda essa estrutura. Será que no Espiritismo tem uma estrutura também? Ou não? Ou será que o Espiritismo não tem estrutura? Tem toda uma estrutura? Será que esse povo que é espírita, que vai para as federações, que vai para o centro espírita, está tudo lá preso à instituição? É que a instituição fala, vamos ver a palavra da Federação Espírita Brasileira. Vamos ver a palavra do palestrante, porque o palestrante, se disser que eu tenho que comer merda, eu vou comer merda, porque é o palestrante. O palestrante, se disser que eu vou comer cocô, eu vou comer que é o palestrante. Eu não sou um livre pensador, eu sou manada. O que a Federação Espírita Brasileira, o que a Comissão Estadual de Espiritismo, a Federação Espírita do Pará, a Federação Espírita do Paraná, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, o que eles falaram, porque ali só tem os pica da galáxia, ali só tem os top, então é por ali que eu vou pegar somente, ó,
Vou pegar somente os livros referendados e recomendados por essas instituições. Tá feito a menino amarelo, abestalhado, imbecilizado, atabacado, abobalhado. Tá deixando de pensar, de ter pensamento próprio. Não é assim. Essas pessoas, essas instituições se resumem às vezes na opinião de 3, 4 pessoas que escolhem aquilo ali. Então, é a mesma coisa. Gente, vocês já pararam para pensar uma coisa? Outro dia eu estava refletindo aqui sobre Jesus. Jesus, nosso Senhor Jesus. O cara tinha 30 anos, pô, quando começou, um garotão, um molecote. Eu tenho 53. Para mim, um cara de 30 anos é um molecote. O cara tinha 30 anos, pô. Gente, para pensar no que eu vou dizer. Nosso Senhor, nosso Senhor, nosso Senhor. Preste atenção. Você não entendeu a força dessa palavra. Nosso Senhor. Não dá ideia de que é uma pessoa idosa, né? Sábia. O cara tinha 30 anos, velho. O judeu lá tinha 30 anos. Esse Cristo histórico que vocês oram, esse Jesus histórico religioso, esse Jesus, até mesmo espírita que vocês oram. Ei, menino. Não existe esse cara não, velho. Ei, tá numa ilusão, bestona. O cara tinha 30 anos, jovem. Morreu com 30, segundo o próprio Emmanuel, foi nem 33 completo, 32 alguns meses. O cara é um molecote. E tinha um nível de consciência, um revolucionário. A sabedoria de Jesus, a inteligência cósmica de Jesus, na época não apareceu não. Não aparecia não. Aparecia para pouquíssimos. Hoje, eu digo a você, Allan Kardec está de volta e aparece para pouquíssimos. Aparece. É preciso ter graduação, filho, para chegar a compreender certas coisas. Muitos de vocês ainda não têm, mas continuem, vocês vão ter. Continuem. Estão me achando orgulhoso porque eu estou dizendo isso? Pode achar, não vai mudar em nada. Continuem. Vocês vão evoluir. Quem poderia entender que aquele jovem, molecote, audacioso, questionador, quebrou todos os paradigmas, tudo diferente. Como essa raça de merda dos espíritas, dos umbandistas, dos candomblecistas, dos protestantistas, como essa raça de merda, de espírito de merda, de bosta que a maioria de vocês são, não tem evolução nenhuma. Essa é a verdade. E pagam de ser evoluídos. Não identifica nenhum espírito que volta. Nenhum espírito. Conhecimento medíocrezinho. O pouquinho que é revelado, vocês deitam em cima dos outros. Só basta receber um extraterrestre que vocês deitam em cima dos outros para dar orientação. Mas no dia a dia, que a gente sabe quem vocês são. Pois é, tá chegando a hora dessas máscaras caírem. Tá chegando a hora de botar tudo para fora, todo esse câncer, toda essa palhaçada imbecilizada que vocês criaram. Tá chegando a hora de vir tudo isso. E eu vou bater pesado. Vou bater pesado. Através desse imbecil aqui. Entenderam? Para vocês acordarem. Porque vocês estão num sono maior do que vocês pensam. Os que se dizem mais preparados são os mais tolos e ignorantes, porque eles já deveriam saber certas coisas e não sabem. Vocês já deveriam estar sabendo certas coisas e vocês não sabem nada. O comportamento não é o comportamento moral de vocês, não. Esse aí eu não quero nem me meter. É o comportamento da concepção das ideias. Vocês lêem o troço e não aprendem. Como esse moço já disse e outros já disseram, vão estudar a língua portuguesa de vocês. Laroyeixo.